Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento. Sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto e vamos abordar como é que os resíduos sólidos lá do esgoto ou até mesmo de alguns lixos orgânicos são utilizados na natureza. Vejam bem, não pela natureza em si só, mas dentro da natureza e alterado pelo ser humano. O que acontece? Vamos estudar o tema de aterro sanitário e de que maneira nós podemos reciclar, como eu já havia dito na aula passada, produtos, ok? Como podemos reciclar os produtos, ok, domésticos. Então, vamos fazer o seguinte, como atividade de casa, como eu falei, vocês vão reciclar materiais, sejam quaisquer. Por exemplo, uma roupa velha que a pessoa abra a roupa que esteja usada, já está toda com as costuras já bem fracas e abra a roupa, corte a costura e reaproveite a transformando-a em pano de chão, por exemplo. Então, há muita utilidade nisso. Enquanto que vamos ver aqui inicialmente algo bem específico, como o aterro sanitário. Depois passamos para as partes de reciclagem dos resíduos sólidos, ok? Reciclagem e compostagem. Então, o que acontece? Aqui há uma estrutura que é composta de materiais, ok? E a estrutura em si ela é impermeável, ela possui materiais impermeáveis para que uma camada não lance sobre as outras, ok? Seus produtos, seus dejetos. E de maneira que, claro, não atinja também a água subterrânea, o lençol freático. E o que acontece? Vamos lá. Tive uma ideia. Eu vou explicar de outra forma. Ver se é possível. Ok, agora sim. Vamos lá? Então existem as camadas, ok? Vou fazer um quadradinho e desenhar as camadas. Muito massa, legal. Você tem uns tubos de saída de como é o nome daquilo, rapaz? De gás, ok? Saída de gás aqui. E essa saída de gás é devido à decomposição da matéria orgânica, como eu já havia dito. Vários lixos são colocados aqui, vários tipos de lixo de matéria orgânica, ok? Resto de casca de maracujá, resto de alface de feira, resto da comida de meio-dia, arroz, feijão, etc. e tal, colocado em camadas. Essas camadas aqui são organizadas de maneira que nenhuma atinja a outra, ou seja, o produto que está em uma não cai em cima da outra. Essas camadas são alteradas pela camada do solo. Então há uma camada de solo, okay, intermediária cobrindo-as, de maneira que as bactérias desse solo vão e façam a decomposição em cada andar desse, okay, em cima e embaixo de cada andar. E a matéria orgânica fica bem no meio. Bom, matéria orgânica fica bem no meio. Vou botar aqui de vermelho. Matéria orgânica fica no meio, sendo decomposta. De maneira que, durante esse procedimento, os resíduos que estão lá produzem gases. Inclusive, esses gases podem ser usados como combustíveis. E também a produção de chorume, ok? Chorume é a parte líquida. E todo esse chorume ele desce. Enquanto que o gás sobe e vai para a atmosfera, podendo talvez ser reaproveitado para a produção de combustível, como por exemplo uma espécie, tipo de combustível parecido com gasolina, ou até mesmo gerador de energia elétrica. Ok, gente? Então a maneira de gerar energia elétrica pode ser também através de aterros sanitários. Esses lixões que existem pelas cidades grandes, eles podem ser substituídos por aterros para reduzir a poluição. Não acaba a poluição 100%, mas reduz em grande quantidade. E o que acontece? Como eu falei, há exatamente
a capacidade tanto de produzir o CO2, o dióxido de carbono, monóxido, monóxido de enxofre, ok? O dióxido de enxofre, que são poluentes, etc. e tal. Então todos eles são transformados, ok? Todas as substâncias vão ser formadas e o chorume, parte líquida, desce para a tubulação, né? As partes de tubulações importantes para a descida do chorume, atravessa a terra, toda a terra da parte de baixo, como há na imagem, deixa eu mostrar aqui, okay? Na parte de baixo vai descendo e vai pela tubulação, e daí vai sendo reaproveitado. O chorume pode ser reciclado e transformado em, por exemplo, chorume pode ser transformado em adubo também, entendeu? Enquanto que o gás que sai por cima pode ser transformado em combustível ou fonte de energia elétrica, o chorume pode ser transformado em adubo líquido. E como é que você vai fazer isso em sua casa? Você pode fazer isso em sua casa fácil. Tá bom? Vamos lá, voltar para o Paint. Vou mostrar aqui para vocês como fazer isso em casa. Vou explicar direitinho. Você tem aqueles potes de sorvete, ok? 2 potes de sorvete são suficientes. Se você coloca um em cima do outro, eles não se encaixam direito, havendo um espaço entre eles. Então você fura o de cima, faz furos, vários furos, ok? E o que acontece? Você põe primeiro terra, vamos lá, vamos ver, dá pra, aqui, terra. Vou pintar aqui de verde, vou colocar a cor verde aqui, vamos ver, aqui. Aí, ok. Aqui, essa parte verde, matéria orgânica, ok? Essa matéria orgânica que você coloca é exatamente para quê? Exatamente para que você possa reciclar. Você pinta depois, coloca outra terra por cima, de novo, de maneira que a matéria orgânica que você vai jogar fora, tipo resto de arroz, resto de feijão, etc., fique no meio das terras, dos pedaços de terra, e não apareça. Não fique aparecendo a comida aqui em cima, não. Nem em cima nem embaixo, ok? Daí você coloca na parte, engancha certinho para que ele não desça. Vai existir um espaço, mesmo que seja pequeno, mas é útil, ok? Pronto, dever de casa também, fazer isso, ok? Fazer, além do trabalho da aula, fazer essa compostagem. Isso aqui é compostagem, o que há na página 213, ensinando como fazer, explicando, né? Compostagem e reciclagem. Então, reciclagem de materiais quaisquer que vocês queiram, e também vocês podem unir o útil ao agradável, fazer a compostagem através de reciclagem, por exemplo, dos potes de plástico, okay? Que há aqui, que eu expliquei agora há pouco. Então, vocês fazem, né, os potes lá de sorvete. Caso não seja pote de sorvete, pode ser de qualquer outra coisa, mas contanto que sejam potes em que há um enganchado no outro, deixa um espaço. O padrão é um plástico enganchado no outro, deixa um espaço embaixo. E daí aqui embaixo vai ficar o que? Vai ficar o líquido. Deixa eu pintar de amarelo aqui o líquido. Esse líquido é o chorume, né, a compostagem. Na verdade a cor dele vai ser um pouco amarronzada, tendente a preto, porque geralmente as pessoas usam terra preta para fazer melhor a reciclagem aqui. A terra comum da região de Mata Atlântica, aqui próximo ao litoral, terra comum que nós temos, chamada terra preta, que ela é rica em matéria orgânica, então bem útil. Caso vocês não consigam fazer, né, não tenham como fazer, todo mundo tem um jardim em casa, um quintalzinho que dá para fazer. Se vocês conseguirem, me falem. Se não conseguirem, me digam também, que eu posso ajudá-los, ok? Então, enchendo esse líquido vocês podem jogá-lo tranquilamente no jardinzinho, lá no quintal ou da frente de casa, etc., para alimentar as plantinhas, ok? Reexplicando rapidinho, eu não troquei imagem, eu expliquei, mas não troquei imagem, ok? Eu desenhei as duas caixas que seriam representadas, aqui eu traço vermelho, pelos potes de sorvete, mas poderiam ser qualquer outros plásticos. A parte marrom, que é a terra. A parte verde, que é matéria orgânica. Se lembrando, né, do que eu falei, que não pode descer, nem pode passar matéria orgânica para baixo, nem
aparecer em cima. E a parte amarelada é o espaço que deveria conter, ok, entre um plástico e outro, e claro, é onde, né, o chorume vai estar. Ok, gente, 10 minutinhos, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, façam esse trabalhozinho, tentem fazer todos os dois. Talvez eu passe, ainda estou em dúvida se vou passar o exercício, certo? 5 questões. Fiquem com Deus, boa quarentena, até mais, tchau, tchau.